Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está chegando aqui em mais um episódio do nosso podcast do Mais Que Autismo, que é produzido pelo Mágicas de Mãe. Se você ainda não nos segue, então aproveita e se inscreve no canal, dá seu like nesse vídeo e compartilha ele com outras pessoas, que provavelmente vai fazer a diferença na vida delas. Hoje a gente vai falar sobre um momento muito importante na vida da mulher, que é o puerpério. Quando chega ali o bebê, e aí, como que vira, né, a vida dessa mulher, dessa nova mãe. Então, para falar sobre puerpério e muito mais ali sobre maternidade, que a gente acaba sempre expandindo o assunto, né, chamei a Lúcia Misael, que é a fundadora da Casa Rudá. Então, primeira coisa, Lúcia, obrigada por ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada, Kelly. Eu que agradeço o convite, né? Boa noite a todos e é um prazer estar aqui com você. Então, Lúcia, quando eu entrei, eu conheci você, a Casa Rudá, já há um tempinho atrás também, pelas palestras que eu vi aqui, que eu vejo assim que acontecem lá. Uhum. Mas então, como que nasceu a casa e qual que é o intuito dela, para as pessoas já conhecerem, assim? Então, a casa nasceu há 5 anos, nós estamos completando esse ano 5 anos. Ela nasceu de um desejo muito forte que me veio, né, a partir do momento em que eu fui avó pela segunda vez. Eu sou mãe de 2 filhos, né, o Fernando e o Marcelo, e vó do Pedro e do Francisco. No nascimento do Francisco, a minha filha me convidou para assistir o parto, que ela queria um parto humanizado e queria que eu acompanhasse. E aí eu me preparei para esse, né? Porque ela me disse, mãe, você vai ser a minha doula. Nossa, eu fiquei super, né? Falei, como assim, né? Qual é essa função, né? O que eu tenho que fazer? E no final, daí fui me preparar, fui para terapia, para minha terapeuta, correndo, né? Porque falei, como vai ser essa, né, eu como mãe idola, né? Mas daí depois, né, claro, eu percebi que idola nós somos todas as mulheres são, né? Basta a gente entrar nessa sintonia, né, naquele auge da ocitocina e nós nos transformamos nessa doula que todo mundo é, né? Porque aí a gente sabe exatamente o que tem que fazer. Então, o nascimento do Francisco me impactou profundamente, né? Porque o nascimento de alguém, né, é sempre um evento e um momento muito potente, e magnífico, né? Então, eu diria que eu fui transformada por isso, né? Porque isto gerou em mim, abriu um portal primeiro, né? Assim, de muitas perguntas, e inclusive sobre a minha maternidade, né? Sobre como nasceram os meus filhos, como isso se deu e como eu resolvi isso, como isso estava no meu coração, né? Então, a partir daí, eu percebi e senti assim, um desejo imenso de que eu teria que como que eu poderia ajudar outras mulheres, né? E aí eu entendi que pelo meu momento não seria no acompanhamento de um parto, né? Porque isso eu moro longe, né? Eu tô distante da cidade e então isso teria algum complicativo aí, né? E então mas daí eu percebi que no pós-parto depois que o bebê chega, é que tudo começa de fato, né? Então, todo mundo é impactado de uma forma impressionante com a chegada de um bebê, né? E as mães principalmente. Então, eu achei que esse era o meu lugar, né? De poder abrir o meu espaço, que é um espaço de ateliê, que hoje, né, atende a Casa Rudá, para ser esse lugar de amparo, de acolhimento, de escuta, né? E aí fui pensando em montar uma equipe, né, que pudesse acolher essa mulher e essa família, né, na verdade, em todos os aspectos, né? E aí nós somos 11, tem 11 pessoas que são a nossa
como é que eu diria, são a minha indicação, né, de ajuda, e que são profissionais extremamente capazes, e não só pela sua habilidade no que fazem, mas pela sua capacidade de sentir e de perceber e de acolher esse lugar que é tão sensível das mulheres no pós-parto, né? Eu falo que eu sempre falava, gente, eu não estava preparada para esse momento. Claro. Porque quando a gente está grávida, a única coisa que a gente se prepara, e vem também aquela coisa de que você vai receber o bebê e vai, tipo, nossa, já vai conseguir sentir todas, tipo, aquele amor incondicional e tudo vai ser perfeito como comercial de margarina. Porque nos vendem isso sempre, Sim, né? sim. Que tudo, ninguém fala pra gente. E aí eu não sei também se as pessoas não falam por medo também, às vezes, de assustar, né? Essa mãe que tá chegando. Mas algumas coisas eu senti, assim, que eu devia ter escutado antes, até antes dos meus filhos nascerem. Por exemplo, a amamentação, como que faz diferença você ter uma rede de apoio, mesmo que seja ela paga, se você não tem a espontânea. Porque essas coisinhas, tipo, tornam esse momento, às vezes, muito caótico. Porque ele já é caótico, eu já acho que ele é caótico por natureza ali, Claro. porque mudou tudo, né, Muda Lúcia? tudo, literalmente muda tudo, né? E eu acho que são dois momentos, sabe, Kelly? É difícil de você, na gestação, durante a gestação, se conectar com esse lugar no momento da chegada de um bebê, né? Porque ele é um novo lugar. E é um novo para cada uma. Então, não tem uma cartilha, uma regra, Uma receita de bolo, uma né? receita de bolo, exatamente. Porque cada um vai viver de alguma maneira, né? A sua maneira. Então, é muito difícil. Claro que tem alguns aspectos que podem facilitar. Agora, eu acho que o maior deles é a gente perceber, né? A gente, enquanto mulher, enquanto mãe, perceber que a gente precisa da ajuda e que a gente pode pedir ajuda. Porque eu acho que esse é a grande diferença, né? Porque muitas mulheres passam, né? A maioria, né? Vamos dizer, passam por esse momento sozinhas, completamente sozinhas, né? Então, eu percebi, né? Quando eu pensei na casa, né? No sentido de que eu via todo mundo se encanta com o bebê e querem fazer as coisas para os bebês, mas não, quem precisa de ajuda é a mãe, não é o bebê. O bebê ela cuida, né? Então, essa diferença é que eu sutil, né? E que eu percebi que falei, não, é aí que tem que ser mesmo. Então, a ajuda de verdade, né? Então, eu acho que hoje, eu entendo hoje, Kelly, nesses 5 anos que passaram muitas mulheres ali e que ainda, né, nós estamos nesse trabalho, e que a Casa Rudá deveria ser, o que nós fazemos deveria ser políticas públicas, porque todo mundo precisa ter esse acesso, né? Dentro das maternidades, dentro dos hospitais, ter uma rede de apoio para o pós-parto. Isso, para mim, ficou muito claro, né? Que né, a maioria das mulheres precisam ter esse acesso, porque é muito importante. Então, vamos explicar ali o que é o puerpério para as mulheres. E aí depois eu quero entrar nesse ponto de que as políticas públicas poderiam fazer muita diferença Sim, nesse período. com Na certeza. vida dessas mulheres e dessas crianças também. Porque se eu não tô bem, como é que eu cuido bem do meu bebezinho, a consequência né? vai ser para as crianças, claro. Então, o puerpério é esse momento em que eu me dou conta, né, com aquele bebê no meu colo, de que, sabe, fui atravessada por algo que eu desconhecia totalmente, né? Então, aquela criatura que está ali no meu colo e aquele amor que todo mundo, né, dizia, não, olha, ele nasceu, tá tudo bem, né? Você é o amor que você tem, tá aí, né? E é um desconhecido. E ele revela um lado
que nós desconhecíamos que a nossa alma se conecta imediatamente com esse bebê, porque ele é pura sensação, né? Ele é pura sensibilidade. E a mãe e o bebê, nesse momento que se tornam um, né? Um passa a ter as mesmas sensações do outro. Então, o bebê revela nesse momento, por isso é tão difícil, a alma da mãe, né? Então, isso tudo é revelado através do bebê. Então, aquele bebê que chora, na verdade, quem chora é a mamãe bebê, né? É a mamãe que está aos prantos e que precisa de colo. Então, ela precisa, nesse momento, bem da chegada do puerpério, né? Desses primeiros dias, né? Desses primeiros meses, ela precisa ser tão acolhida quanto esse bebê, porque ela está tão sensível quanto ele. E até é interessante, você falou meses, né? Porque a gente tem a ideia que é 40 dias lá e acabou o puerpério, e que a mulher que você tá lá, né? Tipo, já se recuperou. É essa visão que ainda tem na sociedade, né? Não, ele vai muito além, né? Às vezes, eu diria que ele deve chegar de 2 a 3 anos, né? Porque é um processo que você está conhecendo esse bebê, essa criança, se adaptando àquela nova realidade dentro do seu ambiente de família, né? E vivendo muitos lutos, né? Porque a mulher que eu fui, o que eu era, não sou mais, né? Aquele homem que eu era, né? Falando dos pais, também não é mais. Agora ele é um homem que tem uma responsabilidade, uma mulher que tem uma responsabilidade agora de um bebê. Então isso muda tudo na vida da gente, muda tudo. A rotina da casa muda, né? As relações dessa família muda, né? E aí, por isso é um processo, né? Então, esse bebê leva 9 meses para entender que ele nasceu de fato, para começar, né? Então, esses primeiros 9 meses são importantíssimos, né? Porque ele está se dando conta de que ele agora está fora daquela barriga, né? E que ele também precisa de toda essa contenção para ele poder se expandir no mundo, né? Então, esses primeiros 9 meses são bem importantes, né? E com isso, então, essa família entra toda num processo, né? Porque mudou tudo, literalmente tudo. E aí, quando você fala ali no começo que muitas mulheres estão totalmente sozinhas. Sim. A gente vê muitas mães solos que não têm, ou mães que têm um parceiro, mas ele não se compromete ali nesse processo. Sim. Também. E aí também não tem ajuda, uma rede de apoio que realmente ajude, porque às vezes também a gente tem pessoas ali, mas que não estão ajudando, que estão dando muitos palpites, só criticando essa mãe. Aí a gente tem a questão da amamentação, que é um processo que é muito dolorido, tem o sono, a privação de sono. Então a gente tem várias coisas. Sim. E essa mulher tem que lidar com tudo isso. E aí, muitas vezes, quando ela não consegue, na verdade, né, Lúcia? Não. Porque às vezes não consegue. E aí, Claro. Quando ela admite que não consegue, ela é taxada ainda. Sim. Então, aí que a gente fala, né? Se tivesse políticas públicas que auxiliassem já nessa conscientização e no apoio mesmo, né? Por exemplo, apoio de... Quem pode pagar, chama, por exemplo, uma enfermeira para ajudar na amamentação. Quem pode não sei o que, faz tal coisa. Então, assim, esse acesso à informação faria muita diferença na vida dessas famílias, assim, dessa mulher. Com certeza. Eu acho né, que as maternidades poderiam fazer essa abertura, ter essa abertura, né, para poder ter um espaço ali onde pudesse dar esse primeiro acolhimento, né, que é o mais importante desses primeiros momentos aí. Agora, é muito importante mesmo, e eu acho que está se caminhando para isso, sabe? Eu acho que nunca se discutiu tanto sobre a maternidade, nunca se falou tanto das questões das mulheres,
né? Então, assim, eu aspiro que isto venha num crescer, sabe? Que vai chegar nesse lugar aí de... Tem muita gente trabalhando já nisso, né? Porque é muito importante mesmo. Porque E lembrando aqui um pouco do que você falou, né? As mulheres, na maioria, estão sozinhas. Porque, veja, esse ambiente de ajuda que nós tínhamos muito lá atrás, nós tínhamos muitas mulheres. Quando uma mulher paria, vinha toda a família, todas as mulheres da família estavam assim no seu entorno. Hoje, com a vida moderna, com as mulheres trabalhando, hoje estão dentro do apartamento, confinadas dentro da sua casa, né? Então, o primeiro apoio sempre é o companheiro. Então, quando esse companheiro não tem a condição de dar esse apoio emocional que essa mulher precisa para esse momento, aí as coisas pioram bastante, né? Então, tem muitos casamentos que se desmontam nesse momento, né? É grande o número de separação nesse momento. E eu acho que a outra questão também muito grave, e que para mim, que aí também ainda, né, vai esbarrar na questão das políticas públicas, é o tempo da licença maternidade, que é muito pequeno. Né? Então vai trazendo uma angústia para essas mães, porque elas estão absolutamente fusionadas. Ela e o bebê são uma coisa só. Né? E isso vai permanecer por muito tempo. Então, tenho que me separar do meu bebê com 4 meses, porque eu tenho que voltar para o trabalho. Isso é outro conflito. Então, tem muitas etapas aqui para serem trabalhadas, né, na chegada de um bebê. E até falando de licença maternidade, muitas mães têm a necessidade mesmo de trabalhar, então elas precisam trabalhar. Porque não tem, hoje em dia, bem isso que a gente conversou, tipo, o dinheiro que essa mãe ganha faz diferença, no financeiro dessa família. Mas muitas vezes essa mãe também não consegue, e aí entra também políticas públicas, né? Por exemplo, uma creche para deixar esse filho. Sim. Aí já começa isso a abalar o emocional dessa mãe mesmo antes de ela... O que eu vou fazer agora, né? Onde que eu vou deixar meu filho? Não tenho quem deixar. Aí muitas saem do mercado de trabalho porque não vale a pena, porque não conseguiram uma creche, daí, ou se você for pagar, vai dar praticamente... Sim. Não vai compensar. Então, também a gente tem esse outro ponto, assim, que aí a mãe, ela acaba tendo que abrir mão, e que é aquilo, você já não é mais a mulher que você era antes. Mas parece que mais privações ainda para essa mulher. Né? Decisões difíceis mesmo. E veja, você está falando do trabalho, né? São muito poucas as empresas, a maioria não acolhe esta mulher e não... deveria ter um espaço ali, né? Se uma mãe está amamentando, por exemplo, nesses primeiros meses, né? Que são tão importantes. Quer dizer, qual é a empresa que tem um lugar onde a mãe possa deixar o seu bebê, ela possa ir e vir, né? Sem prejuízo? Se ela tem que levar a um médico por alguma razão, que ela tem que sair, e essas empresas não têm nenhum acolhimento, né? Não tem nenhum amparo nesse sentido. Então, isso também é um processo de mudança de toda uma sociedade, né, Kelly? Porque nós estamos falando de mudanças muito profundas que nós precisamos fazer para esse olhar para as mulheres consequentemente, aliás, né, que vai impactar nas crianças, né? Exatamente. Porque uma mãe amparada, ela tem todas as melhores condições para cuidar desse bebê, né? E um bebê bem cuidado tem tudo para ser uma criança muito, muito especial, né? Porque uma sociedade mais amorosa, mais respeitosa, né? Exatamente. É isso que nós queremos. E aí a gente estava falando de mães bem amparadas, assim. Então, vamos voltar lá pros primeiros dias, os primeiros meses ali que essa mãe chega em casa com essa criança. Então, o que uma rede de apoio tem que ter, assim, Lúcia?
que é uma rede de apoio efetiva, assim, que vai fazer bem para essa mãe e para essa criança, né? Eu sinto que os primeiros dias mesmo são as questões com a amamentação, né? Então, as consultoras que vão até a casa, né, que podem ajudar e orientar nessa fase é muito importante, porque existe aí uma dificuldade muito grande que eu vejo na maioria das mulheres. No segundo, nos outros momentos, né, eu acho que tem a pediatra, tem a fisioterapeuta e tem aqui a psicóloga, né? E quem pode dar o amparo, quer dizer, vai dentro dessa sequência, né? Porque, como a gente já conversou, já contou aqui, né? Não são só aqueles primeiros dias. Isso vai se arrastar por um bom tempo, porque é uma grande oportunidade que as mulheres têm de fazer de rever as suas questões, né? Mais dolorosas e mais profundas, porque elas são reveladas através desse bebê. Então é uma grande oportunidade, mas precisa ter todo esse apoio, né? Então eu acho que a amamentação é a primeira delas, né? Eu acho que a pediatra vem numa sequência, porque às vezes a gente tem muitas dúvidas, né? Uhum. Né? Com as reações do bebê, né? Enfim. E depois o acompanhamento da escuta, né? Porque precisa. Às vezes elas não precisam de nada a não ser que você seja companhia para aquele momento, né? Só companhia. Eu falo que às vezes toda mãe, assim, precisaria era de um terapeuta. Porque muitas vezes a gente desabafa Sim. com um parente, com alguém próximo, e as pessoas não entendem, porque elas não vivem a mesma realidade daquela mãe. E às vezes é difícil você ter empatia por algo que você não tá vivendo. Claro. Então, como que às vezes as mães, a gente escuta muitas frases cruéis assim nesse momento, né? Não queria ter filho? Já que teve, agora aguente. Sabe? Coisas desse gênero, assim. Porque as pessoas não estão entendendo que para aquela mãe, passar por aquele momento, sim, está sendo difícil. Não é que... E aí as pessoas também confundem, Lúcia, muitas vezes, assim... se tá reclamando é porque não gosta do filho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro. Né? Então... E eu acho isso que você falou é bem importante, porque essa equipe, por exemplo, a Casa Rudá, nós vamos muito além desse apoio técnico, vamos chamar assim, né? Não, cada profissional, cada um de nós ali dentro da casa tem esse olhar muito especial e muito de terapêutico, no sentido, né, que nós vamos além da escuta, né? Então nós vamos além daquele atendimento que se precisa, né? Que a puérpera está precisando naquele momento, né? Então, de todos eles, eu posso te dizer que lá nós vamos muito além disso. Então, por isso, nós temos mulheres que chegaram gestantes, né, na roda, e que estão hoje as crianças estão com 2 anos e meio e que continuam lá, porque elas continuam nesse processo, né? Porque foram criando vínculos e foram se organizando como grupo, né? Porque esse é outro dado importante, né? Então, em roda, eu vou comentar sobre o que eu estou sentindo e as outras vão compreender, porque elas também estão sentindo a mesma coisa. Então, eu estou num lugar onde eu não sou julgada, né? Não sou... e sou acolhida em todos os sentidos, né? Então, e cada uma com a sua diferença, né? Porque cada uma sente e tem uma tem a sua história, né? claro. Então, isso tudo é colocado dentro de uma roda, é muito bonito, né? Porque isso se torna um movimento, uma coisa muito potente, de muita força, né? E de muito amor. Então, a gente vê que depois desses encontros sempre tem
ai, que bom, eu estou mais aliviada, eu me senti que fui amparada e acolhida, que as pessoas me entenderam o que eu estou sentindo, né? Porque é como você falou, muitas vezes eu vou falar para um amigo, para um parente, não entendeu nada, né? Ele não está naquele lugar e nem sabe o que está acontecendo, né? Aí eu noto que nesses momentos em que você fala e você só recebe críticas, é o momento em que você se fecha Claro, e se isola. claro. E aí você vai dizer, não, então eu não quero falar, Uhum. porque eu vou receber, só vou receber julgamentos. E acaba que vai criando um sofrimento e muitas mágoas. Eu falo assim que na maternidade a gente acaba recebendo junto com o bebê também, às vezes, uma carga de mágoas muito grande. Sim, Porque você fala algo e as pessoas não te entendem e aquilo te magoa. Por quê? Porque geralmente você fala ou você quer compartilhar com quem você ama, sim. com a tua rede mais próxima. Uhum. E às vezes a sua mãe ou a sua irmã ou um amigo, ele não vai te entender naquele momento. Às vezes não é nem por maldade, eu vejo. Mas é porque é um outro olhar diferente, Sim, né? sim, sim. Então, e às vezes também você vai adoecendo. Porque a gente vê também muitos casos de mulheres que precisam realmente, assim, Claro. de ajuda médica mesmo, né? Assim. Porque essas que você vê que elas vão adoecendo, é porque elas entram em contato com coisas muito profundas e muito dolorosas e não conseguem, não tem como não tem a quem falar, né? E vão entrando nesse lugar muito sozinho, de muita solidão. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, né, para a gente pensar e para que a gente possa se ligar às mulheres, né, quando estão na gestação, de que vão precisar dessa rede. E hoje, graças a Deus, tem muita gente fazendo um bom trabalho, mesmo aqui em Curitiba, né, nós não somos os únicos que fazemos isso, né? Tem muita gente, muitas organizações aí que também fazem um trabalho bem bonito. Então, basta a gente se organizar para poder chegar nesse momento e ter a sua rede. Porque, como você acabou de falar, às vezes né, os nossos familiares, os que estão envolvidos, eles não são eles têm um outro papel. Né? Uhum. E eles podem nos ajudar a ajudar essas mulheres de uma outra maneira. Mas a ajuda que nós precisamos mesmo precisa ser de uma equipe, de alguém preparado para isso. Né? E aí você falou até o puerpério que o homem passa também, né? Sim. Que a gente não a gente fala do puerpério só pensa na mulher mesmo. Não. E então vamos falar um pouquinho mais dessa qual seria o papel mesmo desse homem e como que é também para ele passar por esse, porque aí você também vai realmente, né, tem aquele afastamento muitas vezes de alguns casais, porque mudou a rotina e você às vezes não entrou nisso que mudou, né? Você não percebeu ainda que é uma nova dinâmica com um bebê na casa, né? Claro, porque com a chegada do bebê, os dois são impactados, né? Porque começa com a mudança de rotina, né? E começa com uma demanda enorme que esse bebê exerce sobre essa mãe, né? Que é 24 horas, né? Uhum. Então, enquanto acabou de mamar, já tem fralda para trocar, já juntou já emendou com a outra mamada, eu não consigo dormir, porque, né, a criança não entende, o bebê não entende que agora é noite, agora é dia, ele está na livre demanda, como ele tinha dentro da barriga. Então, por isso, esses 9 meses que eu comentei são muito importantes para essa adaptação nova desse novo lugar, né? Agora eu estou no mundo aqui, né? Estou respirando, né? Preciso gritar quando eu quero mamar, né? Porque eu não tenho mais tudo fácil, né? E durmo na hora que eu quero. Então, essa adaptação toda que acontece muda o aspecto todo do casal. Essa mãe está com toda esta libido voltada para o bebê e não voltada para esse companheiro. E quando, na maioria das vezes, se recebe aquela liberação, olha, 40 dias, você está ótima, né? Você já está liberado, o sexo também está liberado, então está tudo certo. Então, mas só que não é verdade.
né? E as mulheres se sentem com muita dificuldade para isso, porque elas estão com toda a sua libido virada, voltada para esse bebê. Fora esse corpo que muitas vezes ainda é um corpo novo para ela, né? Claro, sim. E não, então dizer não para este homem, então ele tem que ter uma compreensão desse momento, né, para saber que não, que o que ele precisa é dar o amparo, né, fazer as coisas práticas, objetivos, porque essa mãe está fora, né, porque ela está vivendo um momento que eu diria num estado muito aéreo, nada fica prático, nada funciona, sabe? É um estado muito aéreo, né? E que então esse homem, a ajuda dele seria nas coisas objetivas e práticas da casa e ser, como eu te falei, né? Às vezes ser só companhia, não precisa fazer nada, né? Mas eu estou aqui, então ele poder ter essa condição de dar esse suporte emocional que as mulheres tanto precisam nesse momento, né? E para isso, ele precisa entender também como ele está nesse momento, né? Porque o puerpério também chega para ele. Ele também tem que se conectar com esse bebê, né? Ele também se conecta com esse bebê, com certeza, claro. E não só porque abre um campo, né, de energia, né, que gera não só para esse homem, mas para esse entorno. Então, às vezes, tem as tias que estão do lado, tem os avós que estão. Então, todo mundo entra nesse lugar, né, de muitos conflitos e sem saber exatamente o que eu tenho que fazer, né? Uhum. Mas hoje também a gente encontra movimentos muito bonitos para os homens também, né? Então, nós, dentro da Casa Rudá, quando fazemos os nossos encontros presenciais, é para a família toda, porque a gente percebeu e sentiu que eles também precisam de um espaço de fala, né? Para poder dizer o que eles estão sentindo. Porque também para eles é muito assustador tudo, né? Toda essa mudança que acontece aí. E eu vejo que entra muitos conflitos nessa hora que às vezes você tá querendo fazer de uma forma, Sim. o homem de outra, e aí começa você não se escutar mais dentro daquela nova rotina, porque os dois estão cansados, né? Sim. Quando os dois são participativos, os dois cansam, porque, como eu falei, né, a privação de sono é uma das coisas que mais tira sua paciência com as pessoas, eu acho. Sim, sim, sim. Né? E aí, então você tem que estar muito conectado com o seu parceiro ali para um conseguir respeitar mesmo os limites do outro, né? E ir aprendendo, porque eu acho que ninguém sabe na prática ainda. Porque de fato, né, esses primeiros meses, o que seria de ajuda prática na questão da condução da casa, né? Da vida de uma dona de casa, né? O que as pessoas poderiam fazer de prático? Preciso lavar uma louça, preciso levar a roupa para a lavanderia, ou vou lavar a roupa que está, né, que tá acumulando ali na lavanderia. Eu preciso fazer uma comida, porque essa mãe não teve um minuto para poder pensar nisso. Então, são esse tipo de ajuda em que a família poderia, né, os amigos, enfim, esse apoio externo, né, que a gente tem, que a gente considera e que, né, que é o que tem no momento, que poderia fazer, né? Agora, existe aqui uma coisa muito complexa quando você fala desses cuidados que são diferentes do homem e da mulher, né? Que cada um quer fazer de um jeito, porque aí gera um conflito, porque a mãe e o bebê se tornam, que dentro da biografia, né, que a Laura Gutman fala, né, a fusão emocional. Então, o que é isso exatamente, né? Mãe e bebê tornam-se uma coisa só. O bebê não se diferencia da mãe nem a mãe dele. Então, tudo que um sente o outro. Então, a Laura traz essa imagem que eu acho muito, muito clara, né? Assim, muito boa para esclarecer o que é isso, né?
a mãe e o bebê estão dentro de uma, é como se eles estivessem dentro de uma banheira de água, né? Se a água esfria, esfria para os dois, se esquenta, esquenta para os dois. E nessa configuração é muito difícil eu poder dividir com o outro esse bebê, porque é como quando faz para um, faz para os dois. Então, se eu não sou bem acolhida aqui, os dois vão sentir. Entendeu? Então, aqui é como se os dois se fundem, né? Mãe e bebê se fundem em uma coisa só. Então, é muito difícil. Então, a mãe vai trazendo para esta banheira, o primeiro que ela traz é o pai. Então, vai apresentando devagar para esse bebê ela pode confiar, ele pode confiar nisso. Né? Depois vem a avó, ou vem uma tia, ou vem a babá, ou vem a pessoa que vai cuidar, né? Depois vai crescendo isso, depois vem as professoras, a moça da creche, as professoras, entende? Isso tudo é apresentado pela mãe para esse bebê, que então ele vai confiando de que ele pode, sabe, que esse homem que está aqui é meu pai mesmo, e eu vou receber esse amor, eu posso receber esse cuidado dele, e está tudo certo. Né? E essa mãe, porque primeiro precisa passar pelo crivo dela, né? Tudo isso, para ele poder aceitar. Então, eu vejo que aí também geram os conflitos, porque cada um entende isso de uma maneira distorcida, né? Dependendo de como eu venho, como é que eu chego até aqui como pai, né? Eu como mãe, e aí geram os conflitos. Então, por isso, a rede de apoio que ampara nesse sentido psicológico, né? No sentido emocional da família, é muito importante mesmo. E até, já que a gente falou da biografia humana, então já aproveitar também, pessoal, dia 3 agora de agosto, a gente está em 2024, esse podcast está sendo, né, exibido agora em julho de 2024. Dia 3 de agosto, a Laura Gutmann vai estar em Curitiba, um evento promovido, né, pela Casa Rudá. Eu vou deixar aqui embaixo também o link para mais informações, das inscrições, vocês podem entrar lá, para quem tiver interesse. É uma oportunidade, assim, gente, eu falo que quando eu vi a Laura Gutmann a primeira vez, mudou o meu olhar sobre maternidade e sobre a minha vida. Sim. Porque aí que entra uma questão também que a gente pode até abordar, né? Que muitas vezes você se depara com aquele bebê e aí são coisas que você não tá entendendo porque que você tá reagindo de determinadas maneiras, porque tá lá atrás, né? Tá lá na sua história pessoal também. Que é o seu bebê, né? É a sua criança, a sua infância ali que tá passando de algum momento. Só que a gente não tem consciência dessas coisas. Claro. Antes de você estudar, de você conhecer, ter contato com uma Laura Gutmann da vida, você não tem nem noção dessas coisas. Exatamente. Porque são coisas que, né, que dentro, que ela coloca, que você colocou na sombra para sobreviver. Né? São coisas que te aconteceram, são os seus traumas que você colocou lá e não quer mais nenhuma oportunidade de olhar para aquilo, né? E se transformou, que dentro da biografia eles chamam de criou um personagem, né? Para sobreviver, e aí eu chego até aqui, né? E aí quando eu tenho o bebê, aí é como se por conta dessa fusão que acontece, né? Eu passo a ser esse bebê, e esse bebê passa a ser eu. Então, tudo que eu sinto, que ele está sentindo, ele está trazendo a minha alma, aquilo que foi guardado de uma forma bem guardada, né? E que agora ele está transbordando e eu não estou conseguindo. Então, eu choro, não sei porquê, eu tenho uma tristeza tão profunda, tem coisas que eu não sei explicar, eu só estou sentindo. Então, porque o bebê é pura sensação, né? Então, isso transborda. Então, a Laura chama isso traz isso como um presente, né? Na verdade, que a gente ganha, que a gente tem a oportunidade, né?
de rever a nossa história. Então, por mais difícil que ela seja, mas é muito importante para que a gente possa não repetir, né? Porque senão a gente vai continuar repetindo para os nossos filhos. Então, é uma oportunidade que a gente tem de rever a nossa história, a nossa infância, né? Mas sobre o ponto de vista nosso, do que nós sentimos e não do que foi nos contado, né? Então, a biografia humana, né, que é essa metodologia que ela criou, como é que se diz? Ela oportuniza, né, a nós, enquanto analisados, né, que a gente possa rever a nossa história, mas sob o ponto de vista da criança que nós fomos, e não da criança que foi nos contada, né? E aí é um processo bem grande de descoberta. Sim. Mas muito, muito claro e muito objetivo, sabe? E muito direto. Então, ele também tem um processo que eu diria muito certeiro nesse sentido, né? Porque você vai trazer, são chamados de BHdoras, né? E consultantes, quem vai entrar nesse processo. E as BHdoras fazem desse processo uma investigação, né? Porque às vezes você conta uma história, você tem lá um cenário que você está relatando, mas no fundo o que você está falando é sobre o abandono. No fundo, o que você está relatando é sobre uma violência física enorme que você viveu. E às vezes a história por trás da história que você está contando está revelando um abuso que você teve que foi fenomenal, entende? Então, a biografia vai trazendo palavras na construção desse diálogo novo aí, porque a gente não tem, nessas lembranças a gente não tem nem palavras para descrever, né? E aí é aí que a biografia entra, né? Com as palavras, e ele trabalha também com as imagens, né? Então, mais do que palavras, você vai construir junto com a pessoa que está sendo analisada, né? O seu cenário de infância e o seu personagem, para ela saber qual foi o mecanismo que ela utilizou para chegar até aqui, como sobrevivente, né? E quais são, que agora ela não precisa mais, né? Porque agora, como adulto, não precisa mais. A gente precisou enquanto criança, mas agora não precisa mais. Então, a gente vai desmontando esse personagem para que a gente possa trazer à tona o nosso desenho original, o que nós somos de verdade, né? Como pessoas amáveis, solidárias, né? E saudáveis, né? Porque é para isso que todos nós nascemos assim, né? Então, nós viemos com esse propósito. Então, a gente vai se transformando para se defender daquilo que a gente viveu. Então, nós precisamos nos conhecer profundamente nesse sentido, para que a gente possa romper essa repetição que vem sendo trazida, né, que vem vindo da nossa transgeracional, e para a gente não continuar passando isso para os nossos filhos, né, para a nossa geração para frente. Então a gente vai rompendo. Então é muito importante e uma grande oportunidade que a maternidade traz, né, nesse sentido. E até uma das perguntas que eu fiz para a Laura no podcast que vai pro ar dela também era justamente disso, assim, que muitas vezes você não tem consciência, por exemplo, não tem acesso a uma biografia humana naquele momento que seu bebê ainda é pequenininho. Mas você, lá com 2, 3 aninhos, você descobre, ou quando tá indo pra adolescência, você descobre. Então, assim, a biografia humana, ela não precisa ser feita apenas quando chega esse bebê recém-nascido, né? Claro, porque a maternidade é para sempre, né? Então, eu posso falar isso com muita propriedade, porque os meus filhos são adultos, eu já sou avó,
né? E aí algumas pessoas me dizem, mas por que você acha que isso pode fazer alguma transformação? É claro que sim, porque nós estamos em movimento, nós estamos mudando a todo momento, né? Então eu acho que essa abertura de consciência que a gente traz num processo terapêutico, nossa, é maravilhoso. Então, quanto maior o conhecimento, quanto mais eu consigo me aprofundar e abrir todas essas possibilidades, né, para conhecer toda a minha estrutura, a minha construção, né, como eu cheguei até aqui, isso eu acho que a gente vai até o último dia, né? Uhum. Então, se transformando, se modificando, porque nós estamos caminhando, né? Nós viemos aqui de passagem, né? Nós estamos aqui como aprendizagem, né? Para uma aprendizagem. Então, eu sinto que então, qualquer momento. A gente pode rever a nossa biografia, claro, com certeza, né? E quando fala também, muitas vezes a gente tem, eu observo assim nas mães, com esse tempo que a gente tem já de mágicas de mãe, assim, que também a gente recebe muito depoimento e tal, que você não consegue ser a mãe que você queria também, porque você sofre muita influência de fora. No sentido que aí você já tá sendo difícil criar essa conexão com seu bebê, mas aí todo mundo quer que você cuide dele da forma que eles cuidam lá, né? Tipo, ou com uma receita de bolo que a gente falou, que a gente tá dizendo que não existe, mas as pessoas vêm e te trazem que não, tem que, sei lá, essas coisas meio que eu sempre fui contra, mas deixa chorar, faz não dá isso, não dá aquilo, tipo, e a mãe ali tá querendo seguir a sua intuição como mãe também, né? Isso, porque você conhece, você teve fusão, você tá tendo a fusão com aquela criança, claro. Então você vai tá conseguindo ler o que ela realmente tá precisando naquele momento, né? Então eu vejo também que isso traz sofrimento também para essas mulheres, assim, de não conseguir se empoderar mesmo e dizer, não, essa é a minha maternidade, né? Porque para sustentar tudo isso, né? Porque é uma pressão. Uma pressão que vem agora com a desculpe, deixa eu tomar uma água aqui. Uma pressão que vem da internet ainda, né? Sim, porque aí, nossa... A internet mostra isso por minuto. As mães do Instagram, né? São perfeitas, né? Então, existe... E aí, além de uma cobrança interna, né? Porque eu estou respondendo ainda para alguém da qual eu ainda tenho uma lealdade, né? E que daí... então, nós deixamos de fazer aquilo que nós acreditamos de verdade, no nosso mais íntimo do nosso coração, né? Então, é muito importante que a gente possa estar muito atentas a isso, né? Para não cair nessa conversa, né? Nessa pressão que existe, e não só do nosso entorno, dessa coisa que vem através da internet, né? Das redes sociais, mas também na nossa própria família, no nosso próprio entorno, né? Uma mãe, uma avó, né? Que chega e diz, né, para a filha o que ela tem que fazer, o que ela tem que não é certo, que não é errado, que não é assim, que não é assado, né? Ou uma amiga, ou alguém, enfim, né? Então tem várias... eu acho que tem que se sustentar esse seu desejo, né? E de bancar isso, porque é isso que vai dando esse empoderamento, né? Eu vou me empoderando nesse sentido de que eu vou confirmando aquela os meus desejos, né? O que eu acho que é certo para o meu filho, o que é certo para esse momento. E eu acho que, acima de tudo, né? Nós não existe, primeiro que não existe a perfeição, e nem o que é certo, nem o que é errado, né? O que existe é o que nós podemos naquele momento. Então, isso a gente tem que ficar com esse lugar, né? A gente tem que se abraçar nesse lugar, né?
porque é isso que nós podemos ser agora, né? É isso que eu entendo e que eu posso ser agora. Eu estou também, uma mãe também está aprendendo a ser mãe. Um pai também está aprendendo a ser pai. Isso é bem importante falar, né? Ninguém nasceu sabendo, né? Então nasce um filho, já nasceu uma mãe. Não, ela está nascendo também como ele, né? E o pai também. Então, a gente poder aceitar as nossas dificuldades, porque todo mundo passa por elas. Então, aquilo que está no Instagram não é real. A gente sempre fala que no Instagram lá, muita coisa Não. que tá, gente. Eu vi, não foi de maternidade, mas era de exercício físico. Que a pessoa dizia, é muito fácil dizer que o outro não faz exercício físico porque não quer. Uhum. Quando você tem alguém que faz tua comida, alguém que compra, vai no supermercado e faz a compra, que limpa a casa todos os dias pra você, e que você não tem que, sei lá, ficar... A gente tá falando de uma cidade grande, por exemplo, você fica 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar no teu trabalho. E a mesma coisa a gente pode aplicar na maternidade, né? Claro. É muito mais fácil eu falar que a mãe não faz porque ela não quer, mas ela tá tendo ajuda, ela tá tendo apoio emocional, que muitas vezes ela até tem ajuda ali Prática, da logística, né? Uhum, Da prática. uhum. Mas não tem apoio emocional, né? Não, o apoio emocional é o mais importante, na verdade. Porque não tem apoio emocional, e aí eu até ia entrar já na pergunta, assim, que eu ia te fazer, que é quando que eu como que eu peço ajuda? Porque muitas vezes, né, a gente tá falando aqui, não, você pode ir lá e pedir ajuda, mas muitas vezes eu não sei nem como pedir ajuda. Eu não tô percebendo que eu tô precisando dessa ajuda, né? Eu acho que a primeiro é me conectar com uma amiga que eu confio, né? E que ou que já teve um bebê, ou que mesmo que não tenha, mesmo que não seja uma mãe, né? Mas alguém que eu confio, né? E aí eu posso me abrir e de dizer o que eu estou sentindo e que eu estou precisando de ajuda, aonde eu tenho que procurar. Porque neste momento, as puérperas nem sabem aonde tem que ir, porque elas estão num outro lugar, né? Uhum. Então precisa de alguém que possa escutar e perceber que, não, então eu vou te encaminhar para isso, olha, tem isso, olha. E muitas vezes eu acho que também isso deve fazer parte de um preparo na sua gestação, né? Então eu vou me preparar, quais são as redes de apoio que tem, porque se eu precisar, aonde eu tenho que buscar, entendeu? Então eu acho que isso também tem que fazer parte da listinha, né? Quando você se prepara para a chegada do bebê, né? Porque você já foi para a maternidade, ou você vai ter em casa, ou você já contratou as doulas, ou você já, quer dizer, você já se organizou e precisa se organizar para esse momento do pós-parto. Nós temos uma americana, uma mulher que construiu uma espécie de um manual, sabe? Assim, de organização, muito prático, muito objetivo para o pós-parto. Então, tem ali na listinha assim dela, por exemplo, quem vai levar o lixo para fora todo dia. Tipo, uma coisa boba, mínima, né, dessa, mas que vai impactar no dia a dia, né? Sim. Quem vai levar o cachorro para passear, né? Enfim, então ela tem uma lista de coisas, porque ela fala da economia, né? Por exemplo, eu vou ter que sair do meu trabalho e eu vou negociar com o meu companheiro que ele vai por um período, eu vou ficar em casa para cuidar do bebê, e quem vai sustentar toda a casa que eu não vou poder dividir, né? Como a gente fazia antes. Então, são muitas coisas, é um manual muito interessante e ela... Eu comprei alguns volumes para Casa Rudá, né, para a gente oferecer às gestantes, na verdade, né? E tem na Amazon, né? Você pode comprar pela Amazon também. Ela tem também, foi traduzido por uma enfermeira aqui de Curitiba, maravilhosa, que faz parte também da equipe, e ela que fez a tradução.
Então tem no português. Mas é muito interessante, sabe? É um manual muito bacana que pode orientar bastante. E aí também ele entra essa questão de em que momento eu vou precisar, mesmo que eu sinto que eu vou precisar, né? Por isso que também é importante que as pessoas que estejam em volta notem, às vezes, que a mãe vai te dando sinais, na Sim. verdade. A mulher vai dando sinais que Isto. ela não tá bem. Isso. Não é frescura, como a gente às vezes escuta algumas pessoas falando e que acontece. Não, essa mãe, ela tá É real, né? precisando. Claro. Não é só o bebê, como você falou, né? Aquela frase ali no começo que é tão... É muito impactante mesmo. Não é só esse bebê que tá chorando. É essa mãe que tá chorando, É a mãe né? que tá chorando, exatamente. Então, a gente tem que... Eu acho que é empatia, assim, desenvolver empatia, muita empatia e carinho por essa mulher que tá ali com um bebezinho novo e que vai fazer toda a diferença. E eu acho que muitas vezes algumas coisas que acabam acontecendo nessa história do puerpério aí da mulher, que a gente falou que vai por meses, é porque a gente tá numa sociedade que tem muita pressa pra tudo, né? Sim. Então é a pressa pra voltar a trabalhar, é a pressa pra que essa criança seja independente, que eu vejo assim, parece que as pessoas querem que já nasçam sim, prontos, sim. e que essa mãe já nasça pronta também. Ou seja, não se respeita mais o processo, né? Porque é um processo de autoconhecimento, um processo desse novo, né, que se apresenta com essa grande mudança que acontece com a chegada do bebê. Então, e como processo, cada um tem um tempo, né? Às vezes nem do casal, né? Claro que tem as diferenças também entre eles, porque às vezes a compreensão de um já chegou num ponto que o outro ainda está na metade, né? Então, a gente poder perceber que esse processo tem um tempo para cada um, né? E que tem que ser respeitado isso, né? E que não adianta pular as etapas, né? Porque a gente vai dar vai dar com os burros na água logo em seguida, né? Então tem que respeitar esse processo mesmo, né? E, Lúcia, como que funciona, então? A gente tá falando de Curitiba, né? A Casa Rudá fica em Colombo? Fica em Colombo, na região metropolitana. Então, né? o que acontece na casa, assim, para essas mulheres? Vamos falar aqui para Curitiba, região metropolitana, então, né? Como que é o trabalho na casa de acolhimento? Eu para gestantes ou acabei de ter um bebezinho? Como que acontece esse movimento? Então, a primeira ideia foi de que as mulheres poderiam ir para a Casa Rudá e passar o dia lá. Né? Então elas chegavam de manhã, eram acolhidas, né, na roda, eram recebidas na roda, sempre por um ou dois profissionais que estariam acompanhando. E ali elas teriam o almoço e depois um descanso, volta para a roda de novo e um lanchinho da tarde e às 4h, 4h30, elas voltariam para suas casas. Então esse era o plano ideal, o plano de sonho, né? Mas só que isso tem um custo e custa muito, né? Porque envolve muitos profissionais, tinha cuidadores para ter uma cozinha, uma comida, né? Então isso tudo envolve muito custo. Então aí nós fomos nos adaptando à nova realidade, né? Que se apresenta. Em seguida disso, quando a gente começou, nós fomos impactados todos pela pandemia. Então, não podíamos ter proximidade nenhuma, né? Então, o que a Casa Rudá fez foi fazer as rodas virtuais. Isso foi um sucesso, eu não consegui mais deixar de fazer. Então, porque você consegue colher de todos os lugares, né? Tão importante que foi. Então, para você ter uma ideia, tinha algumas brasileiras fora do país, por exemplo, né? Em Portugal, na França, na Itália, né? Além das que estavam aqui em Curitiba, em São Paulo, no Salvador. Então, muita gente pôde chegar, né? E daí, quando começou a se abrir a volta dos contatos, da proximidade, nós criamos a possibilidade, mudamos de novo, para fazer a domicílio.
A gente vai até a casa da puérpera, né? Para ver, né? Eu vou num primeiro contato, aí eu faço uma análise para ver quais são os próximos profissionais que ela vai precisar. Então, nós criamos um pacote para ser a domicílio. Mas mesmo assim, a gente encontrou também algumas dificuldades, porque muitas não querem que você chegue até lá, porque existe uma... Eu quero sair desse ambiente. Eu preciso, às vezes, sair daquele ambiente. Eu preciso sair desse ambiente, né? Uhum. Então, a gente fez os encontros uma vez por mês, eu abro a casa e daí a gente recebe a família. Aí vem todos, o marido, os filhos, né? E a gente faz uma roda, normalmente trazemos alguma questão, né, a ser discutidas. Então, nós já tivemos vários momentos, né, com vários assuntos, com vários profissionais que fazem essas rodas no domingo. E o domingo, a gente escolheu o domingo porque o domingo a família está um pouco mais relaxada e a gente tinha uma dificuldade ali também com a estrada que estava em construção, né, a linha verde, e que agora está liberada. Então, a gente agora está fácil de chegar. Né? Porque antes também a gente, além da pandemia, tivemos essa complicação com a estrada. Né? Então, como uma mãe vem com o bebê no engarrafamento e leva horas para sair ou horas para chegar, não dá, não tem condição. Né? Então, agora nós estamos revendo a cada momento, né, como que a gente vai se adaptando a essas novas circunstâncias aí que a vida se apresenta. Não, mas os encontros acontecem lá, nesse espaço da casa, que está no meio rural, numa área verde. Então, isso tudo também faz uma diferença grande, né? Porque está em contato com a natureza. Né? Então, isso muda tudo. Então, nós temos uma sala de yoga, então a gente pode fazer uma prática de yoga, né? Pode fazer um grande relaxamento, né? Através da... E sempre em volta da mesa, de confraternizar com uma boa alimentação, né? Que a gente tem ali também uma possibilidade de ter cozinhas no entorno ali que fazem uma comida muito saudável, né? Orgânica, de qualidade, e que também são nossos fornecedores ali, né? Estão todos no nosso entorno ali. Então, é sempre muito, muito agradável, tanto para as crianças como para as mães. Né? Sim. Você falou, né, até da alimentação, assim, de ser uma alimentação saudável. Acho que nesse momento puerpério, a mãe também, nossa, descuida total, assim, porque às vezes você não tem tempo nem para sentar e comer. Isso. E aí entra aquilo, então... Você quer ajudar? Ou faz a comida, ou... Isso que eu ia falar. E deixa essa mãe comer, né? Porque às vezes a mãe não tem nem tempo para sentar e comer. Isso. Então, você pode levar uma sopa deliciosa, né? Bem feita, bem de grande substância, né? Isso, trazer comida, fazer comida para ela lá, né? Exato. Isso mesmo. Então, porque é muito importante mesmo. Né, que ela tem uma alimentação saudável, né, porque ela está em franca produção de leite, isso tudo vai também para o bebê, né? Exatamente. Você tem mais alguma coisa assim, que você queira ressaltar dessa conversa que a gente teve, ou que faltou a gente falar aqui? Não, Kelly, eu acho que, claro, o puerpério nós estamos falando das questões, das relações, né, e do que impacta a vida da gente, a chegada de um filho. Isso daria... Né? Dá pra gente falar um tempão, né? Falar muito, muito mesmo, claro. Mas eu primeiro, né, eu queria te agradecer novamente, né, por você dar essa oportunidade, porque eu sinto que a Casa Rudá tá lançando uma pequena semente, né, de ajuda e de apoio a essas mulheres, né, quando chegam no puerpério, e que isso possa se transformar em muitas casas, em muitos lugares, cada vez mais, né? E que as mulheres, quando estão gestantes, possam pensar nesse momento em que elas podem e devem pedir ajuda quando precisam. Então, procurar conhecer as redes de apoio que existem, né? Para colocar na sua listinha, para deixar, né, no momento que vão precisar. Porque vão precisar, isso não tem dúvida.
né? E nós estamos lá, abertos para receber aquelas que quiserem ser acompanhadas. E não esquecer, né, que dia 3 tem a Laura. Isso, dia 3 nós estaremos lá. Qual que é o tema da palestra mesmo, pra gente lembrar aqui, pessoal? A Laura vai falar sobre um livro dela que é muito importante, que é Uma Civilização Centrada na Criança. Então, nós vamos falar sobre essa transformação que nós queremos, né, fazer e trazer para que a sociedade seja uma sociedade mais amorosa, mais respeitosa em relação às crianças. Então, todo mundo que tem criança no entorno, né, não só as mães, né, mas as avós, quem tem sobrinhas. Eu acho que o pessoal que trabalha com educação também, né? Com educação, com certeza. Então, estão convidados para esse encontro que vai ser no dia 3, no Instituto de Engenharia do Paraná, na Emiliano Perneta, né? E os ingressos estão pelo Simpla, e tem várias categorias ali de ingressos, e então estão também na bio da Casa Rudá. Então, é só acessar a bio que vocês vão encontrar o link. E vai estar aqui embaixo também, na descrição, vou deixar. Legal, isso. Tá? Muito obrigada. Então, muito obrigada mesmo, Lúcia. Foi bem gostoso conversar aqui, que acho que passou super rápido. E a gente Obrigada, Kelly. Tá trazendo, acho que é bem isso, trazer acolhimento e informação para as mulheres. Sim. E não tenham medo, assim, de falar, eu preciso de ajuda, eu estou precisando de ajuda para poder estar bem, para você poder cuidar do seu filho. Sim. Né? E a gente tá aí é um processo mesmo, maternidade é um processo. Então, agradecer para quem ficou com a gente até agora, compartilha esse vídeo, dá um like aqui se inscreve no canal e marca aqui nos comentários quem você acha que merece, né? Que tá precisando aí escutar essas palavras. Tá bom, pessoal? Então, beijo grande e até semana que vem. Muito obrigada. Obrigada.